Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos a festa da transfiguração do Senhor e hoje também nós rezamos em comunhão com o Papa Francisco, pois em Lisboa, em Portugal, está concluindo mais uma jornada mundial da juventude. É um evento católico que a cada 2 anos, se não me falha a memória, ou a 3 anos acontece, mas devido à pandemia, veio acontecer justamente nesse mês de agosto e, diga-se de passagem, está sendo uma das jornadas com o maior número de participantes. Então, a nossa igreja se alegra com a presença da juventude, com jovens que buscam no seu coração de jovem seguir os passos de Jesus, ouvir o chamado do Senhor e com toda a sua juventude se colocar a serviço do reino de Deus por meio desse chamado que Ele nos faz. Então, rezemos durante todo o dia para que desta jornada mundial da juventude possa gerar muitos frutos, muitas conversões, pois nós sabemos pela experiência que se vive ao longo desses dias, é muito intenso o momento da evangelização. Os jovens que ali estão justamente porque acreditam em Deus. Eu falo pela experiência que eu vivi em 2016, quando estava em Cracóvia, lá na Polônia, participando de uma dessas jornadas, e a gente pôde observar que aquela juventude que estava ali não era uma juventude de oba-oba, mas era uma juventude que acreditava em Deus. Era uma juventude que queria fazer uma experiência com o sagrado. E milhares e milhares de jovens buscavam os confessionários, milhares e milhares de jovens ajoelhavam para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, no meio de um campo, no meio do nada. Foi montado lá o Campus da Misericórdia e ali, no meio do mato, a gente olhava aquela multidão de jovens ajoelhados para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. E aquela multidão de jovens também participando da missa com muita devoção, com muita fé, buscando mesmo essa intimidade com o Senhor. Então, a Jornada Mundial da Juventude é esse evento católico de conversão para a nossa juventude, de mostrar para os nossos jovens que Deus existe e que Ele age por meio da Santa Igreja para santificar a todos nós. Então, a presença do Sumo Pontífice, a presença do Papa Francisco é sinal de unidade, é sinal da presença de Deus no meio do povo. Por isso, então, caríssimos irmãos e irmãs, todos os olhos da humanidade inteira se voltam para Lisboa, para esse tempo tão importante, tão rico na história da evangelização e da construção do reino de Deus para toda a humanidade. Deus seja louvado pela vida dos nossos jovens e nós nos alegramos muito de ver que o futuro da igreja é a juventude e que os jovens estão buscando esse caminho, que os jovens estão sedentos da presença de Deus. Esse Deus, amados irmãos e irmãs, que se deixou revelar ao longo da história da humanidade. É um Deus que vem ao nosso encontro e aos poucos vai se revelando como esse Deus próximo, como esse Deus misericordioso, como esse Deus que escuta os nossos clamores, as nossas orações, as nossas preces, que ouve as nossas angústias e que vem em nosso socorro. Desde a experiência do Egito até o momento em que nós estamos celebrando hoje, nós sempre vamos encontrar Deus que vem ao encontro da humanidade, que vem se revelando a cada dia. E hoje então, na festa da transfiguração do Senhor, nós conseguimos ver mais uma vez
Deus, que na pessoa do seu Filho Jesus, revela para a humanidade toda a sua glória. A festa de hoje é a revelação na pessoa de Jesus, as glórias do céu. Jesus que com 3 dos seus discípulos sobe ao monte para rezar, e ali ele é transfigurado. É importante, caríssimos irmãos e irmãs, ler os textos bíblicos e ver o que é que de fato está acontecendo. Jesus foi transfigurado. Quem transfigura o Senhor? Por que que Jesus alcançou esse grau de transfiguração? Justamente porque naquele momento, nós sabemos que quando Jesus sobe a montanha, ele sobe para rezar. Então foi num momento de profunda intimidade com o Pai, e um momento de profunda oração que ele é transfigurado, muda de figura. O evangelista vai dizer que ele ficou com o rosto resplandecente, né, brilhando, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E nesse fenômeno acontece o surgimento de 2 personagens bíblicos. Aparece ali do lado de Jesus, nessa sua glorificação, Moisés e Elias. Moisés representando as leis de Deus e Elias representando as profecias. E nós somos convidados então a olhar para Jesus e ver que Jesus é essa síntese entre as leis e as profecias, e nele se concretiza tudo aquilo que a humanidade esperava e que Deus enviou para nós. Jesus é verdadeiramente a revelação do Pai. E nele nós hoje somos convidados a contemplar, a ver verdadeiramente a glória de Deus que Ele traz para a terra. Em Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, somos todos convidados a participar desta glória. A glória que Jesus revela hoje, ali no Monte Tabor, é a glória onde Ele quer que todos nós um dia possamos estar com Ele. Ele nos atrai para si, e Ele mesmo dizia que chegará o dia que Ele vai atrair a todos para o céu. Foi justamente quando Ele foi pregado à cruz. Mas hoje, nessa transfiguração, Ele convida-nos a olhar para Ele e ver nele justamente o lugar que Ele quer conduzir a humanidade. O caminho que Ele mesmo se auto-intitula: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É justamente, caríssimos irmãos e irmãs, esse lugar glorioso. E todos nós, então, devemos desejar e fazer esse caminho para que um dia nós possamos alcançar essas glórias no céu. E, de fato, não só Jesus revela para a humanidade as glórias do Pai, mas o próprio Pai vem ao encontro do Senhor, que estava ali em oração com seus discípulos, e sobre uma nuvem luminosa, Ele vai dizer: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. A partir desta visão da transfiguração do Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a escutar uma única voz, a voz do Senhor, porque Ele é o Filho amado do Pai. E tudo aquilo que Jesus ensina, ensina-nos para que um dia possamos alcançar essa glória. E de fato, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostra que esse acontecimento foi uma realidade. Pedro, na sua carta, vai dizer: caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade. Pedro, que estava no Monte Tabor, Pedro, que estava com Jesus,
ele dá testemunho de que viu a transfiguração de Jesus. Ele dá testemunho de que viu a glória de Deus se manifestar no Senhor. E ele ainda vai dizer que não só viu a glória de Deus, mas ouviu a Deus falar. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando no seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Quem nos fala, caríssimos irmãos e irmãs, por meio deste texto bíblico, é alguém que estava com Jesus, que viu a glória do Senhor e ouviu a voz de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, não há como duvidar de que Jesus veio para nos revelar a glória do Pai e veio convidar todos nós a participar um dia desta glória. Mas de que maneira nós vamos alcançar as glórias do céu? De que maneira, caríssimos irmãos e irmãs, um dia nós entraremos nesta glória? Deus tem um dia reservado para todos nós. Porém, enquanto estivermos neste mundo, nós precisamos fazer aquilo que o Pai nos pediu: ouvir o seu Filho, escutar a voz do Senhor. Por isso devemos nos perguntar: como é que está o exercício da minha escuta à voz de Jesus? O que é que Jesus tem me ensinado? E aquilo que Jesus ensinou, eu tenho colocado em prática? Porque, caríssimos irmãos e irmãs, não é só escutar, mas é transformar essa escuta em vida. Mas quantas vezes nós escutamos, ouvimos a voz do Senhor, mas não traduzimos os seus ensinamentos com a nossa vida? É preciso, o quanto antes, amados irmãos e irmãs, não só escutar e dizer: olha, que homilia bonita, que evangelho bonito, que celebração bonita, mas é participar desses momentos e permitir que a palavra de Deus nos converta a cada dia. A conversão, ela é contínua, ela é diária. Todos os dias eu preciso me converter um pouco mais, e eu me converto a partir da escuta atenta ao Filho de Deus. Por isso, então, nós temos entre nós aqueles que nos ajudam a compreender melhor tudo aquilo que Jesus vem a nos falar. E o Papa Francisco, como nosso sumo pontífice, tem sempre nos alertado e nos ensinado o caminho que nós devemos seguir e viver. Mas, amados irmãos e irmãs, quantos ensinamentos que o Papa Francisco traz para iluminar a sua igreja, e que quando nós olhamos para nós mesmos, quando olhamos para nossas realidades, ainda não estamos aplicando. O Papa Francisco tem insistido para que sejamos uma igreja do acolhimento, que possamos acolher a todos, que sejamos uma igreja que tenha cuidado para que o mundanismo não entre nela. E como nós às vezes nos comportamos ou temos comportamentos mundanos, mesmo sendo igreja, mesmo participando de pastorais e movimentos, mas os nossos pensamentos, as nossas ideias continuam ainda sendo ideias não cristãs, não ideias daqueles que desejam a glória do Pai, mas ideia de pessoas que estão ainda arraigadas às realidades deste mundo. Por isso, a glória do Senhor hoje nos convida a abandonar essas raízes mundanas e voltar o nosso olhar para o nosso verdadeiro lugar, que é a glória do Pai, que é a glória no céu. Por isso, então, caríssimos irmãos e irmãs, aproveitemos esse dia e durante toda essa semana para fazer uma autoanálise da nossa vida de cristãos e nos perguntarmos verdadeiramente se tudo que eu tenho feito, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu comportamento está de acordo com aquilo que eu escuto da voz de Deus, de acordo com aquilo que eu escuto do próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Eu preciso mudar.
Todos nós precisamos mudar. Se de fato desejamos viver uma vida em plena comunhão com Cristo, para um dia entrar na sua glória, é preciso mudar de vida, é preciso se converter, e é preciso converter não só a mim, mas converter também os meus. A minha família precisa ser orientada no caminho do Senhor. Eu preciso orientar o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa. Todos nós devemos juntos fazer esse caminho para o céu. Nós aprendemos no início dos encontros da Crisma esse ano, que Deus salva um povo. Deus quer salvar a todos, mas nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que a salvação, ela parte do princípio, do momento que você se permite ser moldado por Deus. E Deus institui o caminho de salvação para todo o seu povo, um caminho de justiça e de santidade. Será que nós estamos nesse caminho? Porque a glória de Deus será alcançada ao trilharmos o caminho de justiça e de santidade. Deus espera por todos nós, para que tomemos essa consciência e busquemos verdadeiramente estar na presença dEle. Por isso, amados irmãos e irmãs, não há tempo para ficar ainda brincando de ser cristão. Não há tempo para você perder nesse caminho de conversão. É necessário urgente a mudança de vida agora. A glória de Deus é nos apresentada. E de que maneira nós vamos alcançá-la? Buscando esse caminho de santidade, de justiça e ouvindo, escutando o que Jesus nos diz e colocando em prática. Não tem outro caminho. Se nós escutamos o que Jesus fala, o que Jesus ensina e não colocamos em prática, a glória de Deus que hoje foi revelada para nós vai ficando tão distante de nós, tão longe de se alcançar, pois Ele nos apresenta a glória do Pai e o Pai nos apresenta o Filho como o único meio de acesso à sua glória. Peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, a Imaculada Conceição, que interceda por nós e que nos ajude a escutar atentamente a voz do seu Filho e por meio dessa escuta possamos então alcançar um dia a glória do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.